Oi, tudo bem? Começando mais um Alesp Conecta. E lembrando, nessa época de pandemia, a gente está falando muito dos vários setores da sociedade que vão sendo impactadas. E ano de 2020 é ano de eleição. E a eleição municipal também foi impactada. Foi postergada a eleição municipal, seria agora em outubro, vai para novembro. E a gente vai falar de eleição e desse mundo digital que a gente está vivendo nesses últimos meses, ainda mais intenso. O meu convidado de hoje é o Douglas Amorelli, ele é especialista em comunicação eleitoral e marketing político. Douglas, bem-vindo ao Alesp Conecta, tudo bem? Tudo certo, agradeço o convite, Julie. É, Fica aí a saudação para quem está assistindo a gente também. Pois é, eu comecei a minha fala justamente falando desse mundo tecnológico que ficou muito mais latente nesses últimos meses. A nossa entrevista está nesse modo tecnológico, né? A gente fala da nossa entrevista remota, o nosso programa é um programa remoto, né? E é o que a gente consegue fazer nesse momento de pandemia. Você é especialista em comunicação eleitoral, estamos em ano eleitoral. Como é que vai ficar essa campanha que tem menos tempo de campanha, essa campanha digital? Vai ser praticamente esse mundo digital que vai tomar conta das campanhas esse ano? Olha, por mais que eu seja um entusiasta da comunicação digital, infelizmente, não infelizmente, mas ainda não, né? Ainda mais quando a gente fala em campanha em âmbito municipal, que é a eleição que a gente diz que está indireto, está com contato direto com a população, e tudo ainda é muito importante essa campanha de rua. É óbvio que está todo mundo tendo que fazer mágica agora, né? Está tendo que pensar em mais, está tendo que ter soluções criativas para poder fazer isso nesse ano. Então, naturalmente, o digital ele ganha um espaço maior, principalmente em campanha de prefeito, né, nas majoritárias, que aí é para um público maior, e aí pelas ferramentas que o digital tem, a gente consegue alcançar mais pessoas, só que para vereador ainda, por mais que o digital esteja crescendo, eleição após eleição, é feio. A gente tem muito guru de marketing, né, que está falando que vai ser cada vez mais digital, mas esse ano ainda vai precisar ter soluções criativas para poder conversar com as pessoas. E isso você me diz, porque a gente tem muitos candidatos para vereador e disputar a atenção ali do eleitorado, talvez no tu-a-tu ali na rua seja melhor, ou porque mesmo a gente já sendo tecnológico, o acesso à tecnologia e também para os eleitores fica difícil, ou é um pouquinho das duas coisas? É um pouco de cada, né? A gente, no Brasil, só um pouquinho mais de 50% das pessoas têm conexão diariamente, né? Então, quando a gente fala de um município como São Paulo, naturalmente o digital tem uma força muito grande, porque é um município mais desenvolvido e que o digital é muito forte. Mas se a gente estiver conversando de eleição de uma maneira ampla, existe muito município, muita cidade no Brasil que ainda não tem esse acesso à internet. E também o acesso que existe, ele é muito nichado, né? Ele está em grupos específicos, assim. A juventude está muito conectada, até por ser uma coisa da geração, né? De que já nasceu na época da internet, na época do Uhum. computador. No futuro, a gente vê essas crianças assim, de pequenininha já, que já sabe, não sabe nem ler, nem escrever, mas já sabe pegar o celular da mãe e botar no YouTube lá, galinha pintadinha e tudo, mas ainda tem uma população mais velha que, por mais que tenha acesso à internet, é um acesso remoto, assim, às vezes que se resume apenas a responder mensagem no WhatsApp, e não de fato consome conteúdo digital, nas redes sociais e não é impactada diretamente por essas estratégias, sabe? E aí, então, eu percebo na sua fala e sabendo também dessas realidades do Brasil, desse lado, né, que a juventude está mais conectada, talvez o pessoal lá da terceira idade, não, nem tanto, alguns sim, mas poucos,
né? A gente tem um contrassenso aí, né? Porque se a gente está falando em momento tecnológico e um momento de talvez mesmo até uma eleição um pouco mais digital, a gente tem outro lado que parece que a gente não vai conseguir atingir. Para vocês que são da área, para você que já trabalha nesse meio há muito tempo, está aí efervescendo nas campanhas municipais, como é que trabalha isso? Porque se você for pensar, você já me disse assim, você tem um nicho. Jovens vão consumir um produto digital. E os outros? Então, a gente está falando de eleição e os outros eleitores? E os jovens, me parece que não estão tão ligados à política como antigamente. É um contrassenso. Com certeza. Vou arrumar um pouquinho a minha fala. Os jovens, eles Tá. estão mais conectados, mas não quer dizer que as pessoas mais velhas não estejam. Então, Uhum. naturalmente, até pela própria ferramenta, a gente consegue segmentar para atingir públicos mais velhos, dependendo da estratégia, dependendo da publicação. Mas, dentro dessa linha do que você estava falando, eu acho que uma coisa muito importante da estratégia é que a gente sempre trabalha a comunicação de uma forma integrada. Então, quando cria-se uma campanha eleitoral, eu particularmente acho ruim você dividir entre on e off. Eu acho que as duas andam de mãos dadas. Eu acho que uma complementa a outra. Às vezes você conhece um candidato pelo digital, mas você precisa de alguma coisa a mais. Então você conhece ele pelo digital e aí você adiciona ele no WhatsApp dele, aí você conversa com ele, aí você tem um contato com ele e vira apoiador. Ou então o contrário. Você vê uma placa na rua, você recebe um santinho falando de determinado candidato, e aí você naturalmente pesquisa na internet quem é ele, aí você tem acesso a um conteúdo que é só do digital. Então, mais do que como o digital ganha campanhas, eu acho que mais como a comunicação ganha campanhas. E aí vem da expertise da pessoa que estiver trabalhando, né, dentro dessas campanhas, para saber onde o digital pode ser mais forte e onde o digital não tem tanta força. E por mais que os jovens não tenham interesse, acho que explícito pela política, hoje as redes sociais elas são dominadas por esses debates, né? Eu acho que a campanha de 2018 nacional trouxe isso, né? Hoje qualquer notícia, a impressão que eu tenho de rede social e pela conversa que eu tenho com colegas também, é de que hoje qualquer notícia de política já tem um debate em cima, sabe? Tem uma opinião em cima, tem uma crítica em cima. E a gente até brinca que talvez, se isso existisse algum tempo atrás, ia ser mais difícil para os governantes tocarem seus governos, né? Com toda certeza. E eu fico pensando aqui, porque eu sempre falo que o Alesp Conecta, ele também serve para apresentar novos temas para as pessoas aprenderem um pouco sobre cada área, né? Então, vamos lá. O Douglas, ele é diretor de uma agência, a F1M. Por exemplo, chega lá um candidato, tanto, ou a vereador, vamos falar, a gente está falando de eleição municipal, vereador, prefeito, Uhum. vai contratar o serviço de vocês. Como é que vocês traçam primeiro o perfil dele? Vocês colocam nas redes deles, desse possível candidato, futuro candidato, o que vocês acham que vai funcionar de comunicação? Ou primeiro vocês fazem uma análise da vida do candidato para que a rede social seja uma continuação dele, não um fake no bom sentido, vai, que a gente usa fake Sim, news sim. pelo mau sentido, daqui a pouco eu quero falar com você, mas assim, né, para montar um personagem ou não, como é que é isso? Bacana, Julie. O ideal, e assim, o que a gente acredita e da forma que a gente trabalha, é que a rede social ela precisa ser uma extensão da vida dessa pessoa, não funciona. E as Uhum. pessoas, os próprios usuários, eles já conseguem reconhecer o que que é fake e o que que não é. Então você vai perceber que as grandes estratégias e as pessoas que têm uma audiência muito grande nas redes sociais são as pessoas originais, seja a gente gostando ou não, né? E aí a gente tem vários exemplos dos dois lados, tanto do nosso presidente quanto do concorrente dele na última eleição.
são pessoas que são originais, que dão opiniões que têm a ver com a pessoa e não é uma coisa montada de agência, sabe? Aquele Sim. candidato fake nesse sentido que você está dizendo. Então, como é que funciona esse processo para a gente? Chega o vereador, ele tem interesse em fazer uma campanha com a gente. O primeiro passo é fazer uma reunião de briefing, que, bom, para quem não é da comunicação, é basicamente uma reunião para conhecer a pessoa, para conhecer a vida dela, para conhecer a história dela, para conhecer quais são as principais características dela, para saber quais são as propostas, para saber qual é o nicho. É uma conversa bem completa mesmo que a gente tem, de durar às vezes 4 horas, assim, a conversa, pra você ter ideia, Julie. E a partir Você daí precisa a saber as gente. entrelinhas da vida, né? Você precisa saber as Total. entrelinhas da vida da pessoa. Não pode mentir para médico, para advogado e nem para profissional de comunicação, porque se esconde uma Pronto. coisa e lá na frente só aparece, já era, estamos lascados. E, enfim, aí a gente faz essa reunião com eles, Uhum. a gente entende quais são as características, e aí a partir daí a gente entra com um processo de pesquisa. A gente entende quais são as prioridades desse candidato, a gente entende como é que é a vida desse candidato, a gente entende como é a história desse candidato, e a gente começa a pesquisar. Aí entra a galera hacker da agência para revirar tudo que tem na internet sobre essa pessoa, para a gente ter um panorama inicial, que a gente chama de diagnóstico, né? Então, beleza, Tá. entendemos, pesquisamos. Aí a gente começa com a parte glamurosa da comunicação, que é a parte de ideação. Aí a gente constrói a persona, constrói a reputação, constrói a estratégia, constrói um plano de ações. Vamos trabalhar, por exemplo, a gente está fazendo aqui a campanha da Julie, que é jornalista, e a gente sabe que ela tem uma paixão muito grande pela filosofia. Exemplo, vamos vender essa parte da Julie na filosofia. A Julie é uma Uhum. pessoa que é muito família. Isso é uma coisa que é muito forte, dependendo da região que você mora. Então, vamos vender a Julie Uhum. família. Mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e até uma coisa que vem da inovação, eu falo, mas eu estou repetindo, tá? Não é uma frase própria. É de que a Sim. verdade está lá fora. Então, Uhum. é muito menos do que eu acho que dá certo e muito mais para a gente entender como é que funciona o contexto em que essa pessoa quer se candidatar. Se essa pessoa tem uma pauta conservadora dentro de uma cidade extremamente progressista, ela vai ter muito problema. Ela precisa construir um discurso que não seja conservador. E o contrário também. Quando você é muito progressista e você mora e você está pleiteando a vereança numa cidade extremamente conservadora, você tem que adaptar o seu discurso para poder se inserir nessa linguagem. E essa questão da linguagem, né, do como você vai comunicar a sua ideia ou vai se posicionar sobre, se torna ainda mais importante para quem está pleiteando um cargo. A gente está falando de marketing político, de comunicação eleitoral, porque estamos falando de eleições 2020, de como funciona isso. E você tocou numa palavrinha muito interessante. Não pode mentir para médico e não pode mentir para quem cuida da Advogado, comunicação futura do candidato isso. ao advogado. Pois é. E eu falava de fake, a gente tem muitos problemas de fake news, principalmente em época de eleição, né? E aí acontece isso. Em algum momento o candidato, alguém solta alguma coisa sobre o candidato, sendo verdade ou não, vocês vão ter que descobrir. Como é que se cuida disso nas redes sociais, que vira uma loucura, que vira terra de ninguém daqui a pouco, né? Quando explode uma fake news, vira uma terra de ninguém. É uma dor de cabeça muito grande, viu, Júlio? Não vou mentir para você, não. Mas dentro da comunicação, a gente tem uma equipe de monitoramento também. Então, mais do Tá. que soltar no digital, mais do que soltar nas redes, a gente precisa também ficar vendo como é que está acontecendo. Então, a gente monitora os comentários, monitora publicações, e comunicação, e acima de tudo, em campanha, é timing. Então, quanto mais rápido a gente consegue perceber que está rodando uma informação falsa e a gente consegue atuar, menos é o poder destruidor dela, né?
E então tem que ter um monitoramento muito afinado para evitar esse tipo de coisa. Mas é isso, né? Assim, a gente tem a internet, é um instrumento, é uma ferramenta que a gente tem. Tem gente que usa positivamente, tem gente que usa negativamente. E me recuso a achar que isso faz parte do jogo, eu acho que isso é jogar sujo, mas faz parte desse processo e é um tema que é muito latente dentro da comunicação, é um tema muito complicado porque não tem resposta, então não tem uma solução fácil, assim, sabe? Não é, se você fizer isso, você resolve esse problema. Isso, infelizmente, não Uhum. existe. Então, o que a gente vê é uma movimentação muito grande no Congresso para tentar, de certa forma, combater isso. As próprias redes sociais, elas estão sofrendo uma pressão muito grande. Prova disso é Sim, que um mês atrás, acho que um pouco mais que isso, o Facebook criou uma nova regra para você poder patrocinar publicação política. Então, não sei nem se uhum. pode, Júlio, mas dando um exemplo lá da mamadeira polêmica da última eleição. Qualquer pessoa poderia pegar uma postagem falando que uma escola tinha essa mamadeira polêmica lá e impulsionar e botar milhões de reais nisso e chegar para todo mundo. Hoje, o Uhum. Facebook ele obriga você a tirar foto de documento, toda publicação vem com um rótulo de quem fez. Então, isso Entendi. ajuda a divulgar, a vetar o impulsionamento disso? Não. Porque se eu, Douglas, colocar lá da mamadeira e impulsionar, até o Facebook Uhum. entender que aquilo é uma mentira ou alguma coisa desse tipo, o estrago já está feito. Mas pelo menos ele consegue culpar alguém, entende? Pelo menos ele consegue rastrear Entendo. para perceber de onde está vindo aquilo. Até porque talvez seja o mais difícil você entender da onde vem, quem disseminou primeiro, né? Porque você tem o lance das pessoas que compartilham, mas alguém, para compartilhar, alguém teve que ir lá e postar, né? Então, pelo Exato. menos, talvez pelo Facebook, nas outras plataformas, cada um tenha uma política dentro disso de dizer. Mas você acha que falta uma legislação mais específica para essas questões de internet? Eu não estou dizendo nem de campanha. A gente não está não falando de campanha, mas daquilo que se faz na internet mesmo, né? A gente tem agora recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados, que já dizem que o Brasil está um passo atrás do mundo com relação a isso, e dessas questões de fake news, de disseminação, de culpar ou de judicializar, dizer, olha, você compartilhou, você é culpado por isso. Falta ainda essa melhor legislação no Brasil? Olha, Júlio, para ser bem sincero, eu acho que a LGPD, que foi a lei que você citou aí, Uhum, ela é bem dura. Eu acho ela até dura um pouquinho demais, assim, mas talvez faça parte do uhum, processo. Eu acho que é um tema novo, é um tema que por mais que a gente esteja atrasado, a gente pega os Estados Unidos, que é uma potência, sofreu exatamente a mesma coisa, entendeu? uhum, Então, assim, é um tema novo, é um tema que carece de estudo, é um tema que carece de pesquisa. Eu acho importante, sim, ter essa movimentação do legislativo para criar regras, até porque interessa a eles isso, né? Então, uma terra sem lei, de poder propagar qualquer tipo de notícia, não interessa a ninguém. Então, acho que a LGPD já é um avanço muito importante nesse sentido. uhum. Agora é ter responsabilidade nessas discussões para que de fato ela seja uma lei que ajude e que também não venha como um outro problema que existe. Não estou falando que é o caso da LGPD, mas que pode acabar se tornando, que é Uhum. um tipo de censura, de aí você começar a bloquear tudo e todos, e aí é uma linha muito tênue, sabe? Do terra sem lei para censura. Sim, Então é um tema muito complicado sim. para ser trabalhado. E é por isso que precisa ser discutido e precisa ser realmente afinado com todos os lados, né? A gente não está dizendo só das empresas que usam esses dados
ou uma pessoa física que usa esses dados, mas o contexto todo, né? A gente está falando de dados, mas a gente está falando ao mesmo tempo de campanha digital, e não só campanha eleitoral, qualquer tipo de campanha digital, não sei se eu estou errada, Douglas, qualquer campanha digital, você precisa ter os seus cuidados para proteger o seu cliente e proteger também o entorno, né? Com certeza. Até E, dentro disso que você estava falando, Julie, desculpa te interromper. imagina, pode Fazendo falar. um merchan aqui, saiu um documentário novo na Netflix, que, se eu não me engano, Uhum, chama Dilema das Redes Sociais. Ele vai estar entre os tá. indicados, com certeza, porque ele está num hype muito grande aí pelo mundo. É, que é o próprio Vale do Silício, que é de onde vem todas essas grandes, né? O Google, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Internamente, eles já têm um pouco da noção de que eles perderam a mão, sabe? De que os algoritmos Uhum, criados de todo esse modelo de negócio que eles fizeram já passou um pouquinho da conta, assim. Então eles estão vindo justamente com um movimento contrário, assim, de falar, opa, isso daqui vai dar um problema muito maior se a gente não controlar. E aí eu já estou falando além de campanha digital, mas de como esses algoritmos sim. e de como as redes sociais influenciam na vida das pessoas, a cultura do like, é, de criar um ambiente em que já existe no mercado da medicina pessoas que querem fazer cirurgias para ficar com o rosto igual ao do filtro do Instagram, Uhum, sabe? Então, assim, é um tema extremamente complexo na minha humilde opinião, sou um leigo, né, para uhum. falar com profundidade sobre isso. Acho que requer muito diálogo, não só do Congresso, mas também com os desenvolvedores e com os proprietários dessas tecnologias para encontrar um meio termo ali que funcione. E você falou uma outra coisa, a cultura do like, né? Para quando se faz uma campanha, independente de qual ela seja, política ou não política, apesar de estarmos falando de eleições, o que é mais importante? O engajamento que aquela publicação deu, o O like, o engajamento. númerozinho lá no coração, o númerozinho eu também deixa eu terminar, o númerozinho lá do coração, porque todo mundo acha que é o númerozinho do coração, né, que funciona. E agora uma outra cultura, a gente está entrando na reta final do programa, tem uma outra cultura das lives. Muita live também cansa, ou não? Nossa, enche o saco, ainda mais era legal quando era novidade, né? No início da pandemia, que começou, poxa, primeira live hoje, hoje você entra no Instagram, as bolinhas lá em cima é só live, só live. E aí entra um pouco Uhum. no que a gente fala sobre o objetivo de você fazer uma postagem, né? Porque existem muitos Tá. mitos nesse ambiente digital. Um deles é, não, a gente tem que postar todo dia, independentemente do que seja, vamos postar todo dia. Qual o objetivo desse seu conteúdo? Quem você quer atingir? Qual Uhum. mensagem você está levando? Então, às vezes, é mais interessante você postar uma coisa 3 vezes por semana, mas que seja um conteúdo interessante, um conteúdo denso para você entregar para o pro seu fã da rede social, do que de fato ficar baseado nesses mitos. E o da live é um desses. Não, tá todo mundo fazendo live, a gente precisa fazer uma live também. Aí você entra numas lives meio sem pé nem cabeça, sabe? Que nem as pessoas sabem direito o que estão falando lá. Enfim, então, criar live hoje é um problema? Não, é bacana, funciona. Desde que você tenha uma estratégia, que você tenha Sim. que você trace de fato um plano para isso acontecer. E o que você tinha me perguntado primeiro, entra também em outro mito. Essa pessoa tem 500 mil seguidores. Caraca, ela é forte na rede social. Uhum. O que interessa não é isso. Porque isso daí, sendo bem sincero, tem um monte de site pirata aí que você só digitar aí, comprar seguidor. Você gasta um dinheiro, você pode ter Bom. quantos seguidores você quiser na sua rede social. O importante é o engajamento. É o quanto as pessoas estão respondendo ao que você está postando. É o quanto você Uhum. é ouvido. Por isso, rede social, quando você vai pegar lá no início do significado dela, na verdade a internet só potencializou isso, mas redes sociais a gente já tem na nossa vida normal.
Eu tenho a minha rede social de amigos, eu tenho a minha rede social de famílias, eu tenho a minha rede social de colegas do trabalho, eu tenho a minha rede social dos colegas do basquete. E a internet só colocou todo mundo junto em um lugar e potencializou o fato de que você pode agora entrar em outras redes sociais, que você não teria acesso, talvez, Sim. fisicamente. Então, é importante saber o quão popular você é dentro dessas redes sociais. E essa popularidade, ela é marcada pelo engajamento. E o que é engajamento? São as pessoas curtindo, principalmente comentando. Comentário é uma ótima métrica para saber se você está Uhum. engajando. E também compartilhamento, né? Se as pessoas gostaram muito do seu conteúdo a ponto de achar importante compartilhar com os seguidores dela. Então aí temos um mito derrubado para quem acha que rede social é número, 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 né? O númerozinho lá de seguidores, o númerozinho de quantas pessoas curtiram a sua publicação é muito mais do que isso. Douglas, a gente fala que quando o papo é bom, vai acabando rápido, e a gente está praticamente no final do Alesp Conecta, a gente viu, ó, passou muito rápido, é um tema muito bacana. Já deixa um convite para uma próxima. Quem sabe pós-eleições a gente volte para entender como foi isso. Bacana, poxa, já tá acabando, passou realmente muito rápido. Até olhei no relógio aqui embaixo, achei, né, foi 5 minutos de conversa? Não, mas já foi quase meia Não hora, é? né, Julie? É. Pois Bom, é. estou à disposição aí, sempre que precisarem, sempre que quiser, me convide, que falei convide, né, lembrei de Covid, mas sempre Pois que, é, é isso aí. A gente está nesse meio, tá tudo certo. mas sempre, Mas é sempre isso aí. que É que tem um delayzinho, né? Aí a gente tá fazendo as conversas Tem, faz de gente parte que da mora num nossa país, mora num país e outro no outro. Mas enfim, vou terminar minha conclusão. Obrigado, é um prazer falar. Sempre que você quiser, pode me convidar. Eu acho que depois das eleições é legal, até para a gente ver como é que funcionou, né? Porque cada eleição é um mundo Uhum. diferente. E tá todo mundo um pouco aflito assim para saber como isso vai funcionar na época da Covid, que é o que eu estava falando. Então, assim, É isso mesmo. até para ver quais foram as soluções criativas das pessoas para poder fazer campanha na rua, para ver se o digital cresceu, para ver se o digital de fato já está superando a rua. Eu acho que é bacana depois a gente traçar um panorama de como foi todo esse processo. Está começando agora, né? Então, marcado. Então, marcado. Pós-eleições, a gente volta a conversar, Douglas, para falar como foi essa eleição digital municipal aqui no estado de São Paulo e também no Brasil. Obrigada, Douglas. Você que está em casa, quer rever esse programa que terminou agora, é fácil. Corre na nossa plataforma lá do YouTube da Assembleia Legislativa. Paulo, eu volto numa próxima oportunidade. Tchau.